Fala turma, hoje a gente vai trabalhar aqui com tooltips, né? Que são aquelas dicas que aparecem no balãozinho. Trouxe aqui até um exemplo, no formulário, por exemplo. Então, ao escrever no formulário, você tem um balãozinho que vai trazer informações sobre o que você tem que preencher naquele input ali, né? Então, um tooltip e vai ser feito totalmente em HTML e CSS. Então, não acarreta peso nenhum a mais aí para o nosso projeto, tá bom? Então, vamos abrir aqui o nosso editor de texto, editor de código. Vou abrir aqui primeiramente um arquivo index, né? Vai ser do tipo HTML5. Vou colocar aqui tooltip com CSS e vou abrir um novo arquivo aqui que vai ser o nosso stylesheet.css, que vai ser a nossa folha de estilos, né? E vou já linkar ele aqui, ó. Vamos linkar ele aqui, stylesheet.css. Vou começar no nosso CSS dando um margin 0 e um box sizing border box aqui no nosso projeto, tá? Aqui no nosso HTML, aqui no nosso body, eu vou criar uma div que vai ser o container, né, da nossa dica. Eu vou criar aqui uma div dica, classe div dica, e vou criar uma dica texto, que vai ser onde vai vir um texto da nossa dica. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, um lorem y, e essa dica texto vai vir aqui, ó, informações sobre o texto, por exemplo. Nossa dica texto vai ser essa. E toda a estilização vai ser feita no nosso CSS. Então vou começar aqui estilizando a nossa div dica. A nossa div dica, se vocês repararem aqui, ela é o container e a dica texto vai estar dentro desse container. Então vou começar setando ela com uma position relative, né? E já a dica texto, ela já vai começar aqui sendo position absolute, né? Porque ela vai estar dentro para a gente ter a liberdade de trabalhar dentro dessa relative aqui. Eu vou colocar aqui também, só para ela não ficar muito próximo da margem ali do nosso site, uma margem de 30 pixels e um display inline block nela, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Essa dica, quando houver um hover sobre ela, ou seja, quando o mouse passar sobre ela, a nossa dica texto vai receber um visible. Então aqui eu já vou colocar que a dica texto vai ser riding, né? Então ela não vai estar aparecendo aqui no início, a dica texto. Então, ao passar o mouse sobre a dica texto vai ficar visível. E aqui a dica texto é onde acontece a mágica, né? Então a dica texto, a gente vai colocar aqui uma font size nela de 13 pixels. Vamos colocar ela com um width de 150 pixels. Isso aqui depois vocês podem personalizar também. Vou colocar um background black nela, uma color white. Vamos colocar aqui também um text align center, um padding 5 pixels 0, um border radius para dar aquela bordinha redonda. Vamos colocar aqui de 6 pixels. Colocar aqui um bottom de 100%, left 50%. Aqui para ela ficar centralizadinha, a gente dá um margin left de menos 75 pixels. Esses menos 75 pixels é a metade da largura aqui da nossa div. Metade da largura dela. Se fosse 120, por exemplo, a gente colocaria esse margin left de 60 pixels. Como é 150, metade de 75 pixels. E vamos dar também um margin bottom de 5 pixels. A gente também vai ter que criar uma dica texto after. Essa dica texto after. Ela é responsável por esse biquinho aqui do nosso balãozinho, tá bom? Vamos fazer ela aqui, ó. A gente começa fazendo um content nela
em branco, né, justamente para fazer o biquinho ali. Um position absolute também. Vamos colocar aqui um top de 100%. Vamos colocar também um left de 50%. Um margin left de 5 pixels. Um border width de 5 pixels. Um border style solid. Border color, aqui que está o segredo. A gente coloca 000 para ficar preto, né? Vamos colocar ela transparente, justamente para fazer aquele biquinho da borda. Então basicamente é isso, uma div container e uma div onde vai vir a nossa dica. Vamos fazer um teste aqui. Atualizando aqui, então a gente tem um Lorem Y e ao passar o mouse em cima, ela já dá o biquinho aqui. Esse biquinho ficou um pouquinho mais para o lado. Fazer um pequeno ajuste aqui também, pessoal. Aqui no dica texto after, o margin left aqui é menos 5 pixels, tá? Porque a gente usou uma largura de 5 pixels, a gente joga esse margin left menos 5 para ela centralizar. Vou atualizar aqui. Agora sim está bem centralizadinho aqui o nosso biquinho. E aqui está a dica. Esse código é extremamente reaproveitável. Então, por exemplo, a gente poderia utilizar a mesma div dica, né? Por exemplo, aqui se a gente tivesse um input type text aqui, ó, a gente poderia colocar aqui, ó, a div dica texto, né? Preencha seu nome, por exemplo. Vou atualizar aqui, ao passar o mouse em cima, ó, preencha seu nome, tá? Então vocês vejam que bem simples, né? A gente faz aqui um sistema de dicas utilizando o HTML5 e o CSS. Tá bom, pessoal? Então até a próxima.